Marcos, capítulo de número 2. Evangelho do Senhor Jesus segundo Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos ler o verso de número 1 até o verso 12, que o Senhor Deus colocou ao nosso coração para estudo nessa noite. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram, pois, o telhado onde ele estava. E fazendo, pois, um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas e arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz assim esta blasfêmia? Quem é que pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer, paralíticos perdoados, dizer ao paralítico, perdoados estão os teus pecados? Ou lhe dizer, levanta, toma a tua cama, o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar os pecados, disse, pois, ao paralítico: A ti eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levanta-te, toma a tua cama e anda. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Glórias a Deus. Quem crê que Jesus ainda pode fazer esse tipo de coisa, diga amém. Glórias a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus, este texto foi o que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero ser fiel naquilo que o Senhor me incumbiu de trazer à tua igreja hoje. Te peço, Pai, que eu fale tão somente a tua palavra, que nada venha a ser da minha parte, mas que tudo da tua parte. E se porventura, Senhor, eu deixar de entregar aquilo que é teu, que o Senhor cobre de mim. E se porventura, Senhor, eu entregar aquilo que não é teu, que o Senhor cobre de mim. Mas que se porventura eu entregar a tua palavra, que o Senhor abençoe este povo e que o Senhor Deus o faça voltar para casa de posse da sua bênção e da sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar? Irmãos, geralmente eu trago uma mensagem e eu gosto de pegar um contexto ou uma história ou um versículo para nos incluir no texto em um lugar em específico. E quando eu nos incluo no texto em esse lugar no específico, eu costumo trazer a mensagem inteira baseada como nós estivermos em um ambiente específico. Só que nesse texto em específico, nessa mensagem em específico, o Senhor Deus não colocou no meu coração que eu entrasse em um ambiente, mas que eu atentasse para todos os ambientes possíveis. Geralmente, quando eu vou falar acerca de um milagre de Jesus, eu nos coloco na posição daquele que recebe o milagre. E desde o princípio até o final da mensagem, eu aplico a mensagem como se nós fôssemos participantes do milagre. Aqui não. O Senhor Deus colocou no meu coração para atentarmos para o texto. E no decorrer da história, assim desenrolar, eu quero entrar juntamente com os irmãos
em ambientes diferentes da mesma mensagem para reconhecer que esse milagre não acontece de uma maneira casual, de uma maneira, vamos se dizer assim, de uma maneira espetacular. Não, várias coisas acontecem e o melhor, vários pequenos milagres acontecem dentro de um grande milagre. E é isso que o Senhor coloca no meu coração para me te dizer. A primeira coisa que eu quero trazer aos irmãos muitas pessoas dizem que essa casa onde Jesus estava era a casa do próprio Jesus. Alguém já ouviu isso aqui? Alguém já ouviu isso aqui? Não? Muita gente diz que essa casa era de Jesus, que Jesus era o possuidor dessa casa. A Bíblia não diz em específico que a casa era dele, mas a Bíblia deixa entender isso. Esse texto que nós lemos no capítulo 2 de Marcos, também é citado em Lucas, capítulo 5, verso 17, e também em Mateus, capítulo 9, verso 1. Aqui, o texto diz que Jesus, outra vez, chegou em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa, o que dá a entender que Jesus estava na casa dele. Só que quando a gente volta lá para o livro de Mateus, no capítulo de número 9, olha o que o texto bíblico vai dizer. E chegou Jesus à sua cidade, o que deixa entender que Jesus tinha uma residência fixa naquela cidade. Não obstante isso, no capítulo de número 4, o texto bíblico não está dizendo essa história, mas está falando sobre o ministério de Jesus. E quando está falando sobre o ministério de Jesus, olha o que diz no verso de número 13. Deixando, pois, Jesus Nazaré, quando começa o seu ministério, Jesus, pois, chegou a Cafarnaum e foi habitar lá, naquela cidade marítima. Então, o que o texto bíblico e toda a base bíblica nos deixa entender é que essa casa era de Jesus. A gente não pode dizer especificamente que a casa era dele, mas o texto nos deixa entender isso. Uma coisa eu percebo, a casa pode ser ou pode não ser de Jesus, mas a casa não cabia Jesus lá dentro. Eu quero entender isso daqui com os irmãos, para que nós venhamos perceber. A casa pode ser que seja de alguns discípulos, uns atribuem essa casa ao próprio Pedro, outros atribuem essa casa ao próprio Jesus. Independente de quem é a casa, uma certeza eu tenho, a casa não tinha um tamanho necessário para comportar Jesus com seus ensinamentos, com seus milagres e com tudo que ele tinha. Mas o que me deixa indignado, irmão Alex, é que quando nós lemos Marcos capítulo 2, Lucas capítulo 5 e Mateus capítulo 9, a gente vai perceber que Jesus permite que do lado de fora fiquem pessoas enfermas. Porém, do lado de dentro tinham alguns fariseus. A gente vai ver no texto que dentro da casa tinha fariseu, que dentro da casa tinha pessoa que só estava lá para poder mostrar para Jesus que ele não era o Filho de Deus. Porém, do lado de fora havia uma grande multidão disposta a receber de Jesus milagre. Isso me ensina uma coisa, irmã Alessandra. Isso me ensina que o fato de estarmos no mesmo ambiente que Jesus não significa que estamos no mesmo propósito. Pior do que isso, o fato de estarmos no mesmo ambiente que Jesus não significa que nós estamos honrando do jeito que ele merece. Pelo contrário, o que o Senhor Deus colocou no meu coração para me pregar aqui nessa noite é que tem muita gente que está na casa com Jesus, Estevão, porém não acredita mais no Jesus que tem poder para fazer milagre. Está no mesmo ambiente que Jesus, mas duvida da sua palavra. Está no mesmo ambiente que Jesus, mas duvida que ele faça milagre. Está no mesmo ambiente que Jesus, mas está esperando um deslize nas suas palavras, um deslize no seu ensinamento. E o que o Senhor coloca no meu coração para mim dizer é: de nada adianta estar no mesmo ambiente que Jesus e não dar crédito às suas palavras. De nada adianta estar no mesmo ambiente que Jesus e não dar o devido valor àqueles ensinamentos que ele tem nos dado. Está
na hora de nós estarmos no ambiente que Jesus está, não duvidando daquilo que Ele pode fazer, mas tendo plena certeza que as suas palavras continuam sendo palavras que geram vida eterna. O problema da geração de hoje é que ela sabe o lugar de encontrar Jesus, mas ela não valoriza o que Jesus está dizendo. Ela não valoriza o que Jesus está fazendo. Olha o que o texto diz, que eles arrazoavam. Esse texto aqui é basicamente, eles zombavam. Porém, eles não zombavam na cara velada. Eles zombavam na onde? Em seu coração. Esse texto ele diz aqui, ele diz em Lucas e ele diz também em Mateus. Eles não tinham a coragem de falar, eu não creio. Mas eles iam para o ambiente que Jesus estava. E enquanto Jesus estava querendo fazer coisa, eles estavam dizendo dentro dos seus corações, eu não creio. E a palavra que o Senhor Deus me incomodou para me dizer aqui nessa noite é, você não percebe, mas Jesus está ouvindo todos os seus ambientes de dúvida. Todos os momentos que você tem duvidado. Deus ele tem colocado essa palavra no meu coração. E quando eu cheguei aqui, dobrei os joelhos, eu me questionei ao Senhor, mas Senhor, o Senhor tem nos dado cultos abençoados aqui. O Senhor tem nos dado culto aonde temos visto a sua glória de maneira evidente, falar conosco, nos tratar. E o que o Senhor me incomodou enquanto eu estava de joelhos dobrados orando, foi basicamente isso. Tem muita gente que está no ambiente, vê Jesus trabalhar, mas na verdade, no fundo, não está acreditando no que Jesus está fazendo. Não está acreditando na capacidade de Jesus fazer. Mas o que Deus coloca no meu coração aqui nessa noite, para te dizer é, cuidado. Ninguém que está na sua direita e na sua esquerda entende o que você fala de duvidar no seu coração. Mas Jesus, Ele está vendo a sua intenção. O Senhor Deus me incomodou esse texto para poder dizer, tem muita gente que está perdendo a oportunidade de aprender, porque está utilizando a oportunidade para desacreditar. No nosso meio, existem pessoas que estão usando a oportunidade que era para ampliar a sua fé. E estão usando essa oportunidade para se distanciar de Deus. Mesmo estando ao seu lado. Mesmo estando no mesmo ambiente. De nada adianta, irmãos, sermos participantes de ambientes gloriosos, quando o nosso intuito, o nosso intelecto e o nosso coração desacredita na capacidade grandiosa do Pai. E o que o Senhor Deus colocou no meu coração para me dizer aqui nessa noite é, Jesus ainda tem capacidade de perdoar pecado. Jesus ainda tem capacidade de liberar milagres sobre a vida de paralítico. Jesus tem capacidade de abrir porta de emprego. Jesus tem capacidade de acabar com depressão. Jesus tem capacidade de tirar a enfermidade. Só que você tem que começar a estar no mesmo ambiente que Jesus, acreditando que Ele vai continuar fazendo isso no nosso meio. E o que o Senhor Deus tem me incomodado para me dizer é, tem gente que está necessitado do lado de fora, enquanto você está questionando do lado de dentro. Tem gente que está com fé, acreditando que Jesus pode lá fora, enquanto tem muita gente que está do lado de dentro. Alcançou um ambiente para estar, porém, não alcançou a fé para acreditar. E o que o Senhor me incomoda para me pregar aqui nessa noite é, Ele não está disposto a te ver no ambiente. Ele está disposto a te ver acreditando na capacidade que Ele tem para continuar revolucionando e fazendo coisas grandes. E aí o texto vai dizer que Jesus chega em casa. E quando Jesus chega em casa, a multidão aperta o ambiente e faz com que não haja mais espaço no ambiente. O texto bíblico de Mateus vai dizer claramente, a multidão que estava do lado de fora era uma multidão de pessoas que estavam querendo cura e milagre. E a multidão que estava do lado de dentro estava ouvindo Jesus. Porém, o texto vai dizer que eles arrazoavam e zombavam dentro dos seus corações quando Jesus falou sobre isso. Mas o texto vai dizer que essas 4 pessoas, eles pegam esse paralítico e eles levam até Jesus. Perceba que o texto vai demonstrar que eles levam até Jesus, sem saber aonde que era o ambiente,
e sem saber que o ambiente tinha espaço ou não. Por quê? Porque o texto vai nos mostrar claramente que eles são conduzidos pelos quatro. O paralítico é conduzido pelos quatro. E quando eles chegam lá, eles se deparam com uma situação. E a situação é, não tem espaço para quem tem necessidade lá dentro. A primeira coisa que eu quero falar sobre a gente para isso daqui é, cuidado. Cuidado. Às vezes você com falta de fé está tampando a porta de alguém que está necessitado. Que está claramente necessitado. Eu sei que essa mensagem aqui, ela é um pouco difícil de se entender, mas escute bem aquilo que o Senhor Deus incomodou ao meu coração. Tem muito crente que está sendo embaraço na porta da entrada da igreja. Me pergunta por quê? Ah, não está querendo saber não? Pergunta aí, por quê? É porque o seu testemunho, o seu jeito de viver, o seu jeito de se apresentar, o seu jeito de ser, não revela de jeito nenhum que o que está lá dentro transforma, que o que está lá dentro cura, que o que está lá dentro revela. Olha só que interessante, Wellington. Para mim, quem estava lá dentro tinha que demonstrar uma fé maior do que os que estavam lá fora. Olha o que acontece. Os que estão lá dentro demonstram uma incredulidade maior do que os que às vezes caminharam bastante, carregando um necessitado, só para poder ver o milagre acontecer. Tem muita gente que está sendo embaraço na porta. Eu não estou dizendo que você vai conseguir. Sabe por quê? Porque quando o Senhor Deus, Ele quer verdadeiramente salvar alguém, até mesmo quando a pessoa quer ser embaraço, o Senhor Jesus, Ele dá um jeitinho e Ele permite que o milagre aconteça. Mas eu estou trazendo essa palavra de alerta. Pode ficar tranquilo, eu vou adaptar a gente em outros contextos também. Mas agora eu quero adaptar nesse. O contexto de estarmos dentro da casa e não valorizarmos o espaço que nós contemos. Depois eu vou te adaptar a um dos quatro. Depois eu vou te colocar dentro da história do paralítico. Vou te colocar nessa história. Fica tranquilo, tem milagre para você também. Mas agora eu preciso te ensinar uma coisa. E que coisa é essa? O ambiente que você está é muito maior do que você. O ambiente que você está realiza muito mais coisas do que você imagina. E o maior problema é, você não está dando o valor necessário que o ambiente que você está merece. E eu trago essa palavra com toda a certeza do mundo. Jesus Cristo te conhece. E por te conhecer, Jesus Cristo sabe a hora certa de contrapor a sua falta de fé. Jesus Cristo sabe a hora certa de contrapor a sua incredulidade. Pastor, o que é que você está querendo pregar? Eu estou querendo pregar que quem está dentro da casa do Senhor, não valorizando a presença dEle, pode se preparar, que uma hora Jesus vai confrontar você. Vai, irmão, vai. Pastor, por que Jesus vai confrontar? Porque Jesus vai mostrar que o ambiente que Ele está tem salvação. E você às vezes não percebe o quão grandioso é essa dádiva que o Senhor Deus nos permitiu ter. Então Jesus, Ele precisa às vezes nos confrontar, só para poder mostrar, na minha presença eu tenho a condição de gerar salvação para a vida de alguém. Então, não perca o tempo pensando em qualquer tipo de coisa, vivendo de qualquer jeito. Perceba aquilo que eu quero fazer na sua presença. Pois bem, vamos entrar para outro estágio dessa história. Esses 4 pessoas, alguns pregam que é amigo. Eu não vi no texto bíblico nenhuma vez dizer que é amigo. A gente pode deduzir isso, mas não tem nenhum lugar dizendo que é amigo. Os 4 apenas levam ele. E quando os 4 conduzem ele até Jesus, eu entendo uma coisa. Pode ser que a gente não tenhamos amigos, mas no mínimo pessoas que nos aproximam de Cristo a gente precisa ter. Isso é o mínimo, irmão. Sabe o que é interessante, Estevão? Olha só que interessante. Tinha gente que estava do lado de Cristo dentro da casa.
E mesmo do lado de Cristo, dentro da casa, eles se arrazoavam. O texto vai dizer que eles se arrazoavam entre si. Por mais que o texto bíblico fale que eles falavam isso no seu coração, quando o texto diz que eles se arrazoavam entre si, eu consigo meio interpretar, sabe o que, Wellington? Que é meio que eles como se tivessem, sabe, um até entendendo um com o outro. É como se no meio do culto, eu olhasse pro Wellington sabe? Eu não preciso falar nada. Mas às vezes eu concordo com alguém no meio do culto. Aí o que eu percebo aqui? Se eles arrazoavam entre si, se eles zombavam entre si nos seus corações, eu percebo que é como se, às vezes lá dentro, o texto não vai dizer que era um, mas existiam alguns escribas assentados que arrazoavam-se entre si. O que eu entendo, Hélio? Do lado da onde Jesus estava, tinha pessoas que era para acreditar. E estavam um olhando para o outro falando, não vai dar certo. Não vai para frente. Não vai ter milagre. O que eu percebo? Dentro da casa, perto de Jesus, tinham pessoas que tinham gente do lado dele, que ao invés de aproximá-lo, estava distanciando. Só que do lado de fora, longe de Jesus, tinham pessoas que estavam dispostas a se aproximar do Mestre. Cuidado! Porque às vezes as pessoas que estão do vosso lado, conversando contigo, não têm a mesma intenção que você ao lado de Jesus. E o que o Senhor coloca no meu coração para me dizer com todas as letras é: ore ao Senhor, para que pessoas te aproximem do Senhor Jesus Cristo todos os dias da sua vida. Melhor do que isso, eu vou liberar uma palavra de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. Deus vai levantar pessoas ao vosso lado que não te induzem a se afastar da presença dEle, mas que te induzem a se aproximar dEle diariamente. Deus vai levantar pessoas no seu trabalho, Deus vai levantar pessoas na sua casa, Deus vai levantar pessoas na sua vizinhança, e ao invés desses ambientes te afastarem de Jesus, esses ambientes te proporcionarão ambientes perfeitos de milagre com Cristo Jesus ao vosso lado. Deus vai levantar pessoas ao vosso lado. Deus vai levantar. Aí o que o texto bíblico vai dizer, irmãos, claramente, os quatro pegam e levam Jesus. Só que perceba, toda vez que nós nos aproximamos de Cristo, empecilhos acontecem, embaraços acontecem. E o texto vai dizer que eles estão do lado de fora, a porta está tampada, tem gente do lado de fora, e todo mundo que está do lado de fora está precisando de milagre também, segundo o texto de Mateus e o texto de Lucas. Aqui fala que tinha uma grande multidão, só que não fala a condição da multidão. Se você for nos outros dois textos, vocês vão ver. A condição da multidão era qual? Era uma condição de quem também queria algo de Jesus. Só que sabe qual que é o problema da multidão? O problema da multidão é que o fato de elas saberem que Jesus estava lá dentro fez com que eles se acomodassem em esperar Jesus sair. Eles chegaram até próximo de Jesus, e quando chegaram até próximo de Jesus, o máximo que eles fazem é: vou esperar, porque uma hora ele sai. A necessidade os fez caminhar até a casa. Só que a necessidade, quando ela foi confrontada com um empecilho, ela os fez se acomodar do lado de fora. E aí eu já vi alguns pregadores falando que a multidão estava errada em não deixar o paralítico passar. Como? Se o texto bíblico diz que eles também precisavam. O texto bíblico diz que alguns cegos estavam na fila. Algumas pessoas necessitadas estavam na fila. Ali era um monte de gente necessitada. A única diferença de todos aqueles é que na hora que os 4 homens que estavam carregando aquela pessoa até Jesus chegaram na porta, elas não falaram, vamos embora, e também não falaram, vamos esperar. Eles tão somente pensaram assim: a gente veio para trazer ele até Jesus, então é até Jesus que nós vamos apresentar. Parece que eu vejo, irmão Alex, eles olhando para frente e vendo uma multidão de pessoas impedir a sua passagem. E enquanto eles estão olhando para frente, eles só estão vendo empecilhos. Mas aí eles decidem fazer algo. Me pergunto o quê? Eles decidem olhar para cima.
Enquanto eles estão olhando para frente e olhando para a porta, Estevão, eles olham para a porta está cheia. Eles olham para os batentes, parece que eu vejo pessoas do lado. Eles olham para a porta, está tudo lotado. Eles falaram, vamos embora? Não. Vamos esperar que nem os outros? Não. Vamos fazer o quê? Vamos procurar algum lugar. Aí o texto diz que eles, opa. O maior problema da gente é que a gente vê as dificuldades e não encontra a capacidade de encontrar soluções. A geração de hoje está acomodada em ficar do lado de fora da porta, só porque sabe que Jesus está dentro da casa. Não podemos nos acomodar em saber que Jesus está lá. Nós temos que ter a certeza que estar perante Ele, face a face, é melhor. E aí o que me chama a atenção é que eles chegam na porta e falam, não podemos parar por aqui. Eles olham para cima. Eu me lembro do texto onde o salmista Davi, ele fala claramente, olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Quando Davi fala isso, alguns historiadores falam que é nos momentos onde Davi estava fugindo das guerras. E aí ele via nos inimigos, em cima dos montes, ao seu lado. Olhe para os montes e pergunto, de onde virá o socorro? Aí ele vai e diz, o meu socorro vem do Senhor. Quando nós criamos a capacidade de não nos atentarmos para o tamanho do empecilho, nós criamos dentro de nós uma capacidade de encontrar a condição de achar Jesus, mesmo com dificuldades. Eu tenho certeza absoluta que essa conversa foi meia doida, né? Já imaginou esses 4 juntos? E um dos 4 olha para cima e fala, quer saber de uma? E que tal o telhado? Já imaginou isso? Você já imaginou, se você chega num ambiente disposto a receber um milagre naquele ambiente, quando você chega lá, você vê a fila, está tudo lotado, e um doido que está do seu lado olha para você e fala assim, que tal a gente subir pelo telhado? Irmão, não tem sentido. E eu glorifico a Deus, que às vezes Deus coloca ao nosso lado pessoas que não estão dispostas a se limitar aos sentidos naturais. Deus coloca pessoas aos nossos lados, dispostos a ver um milagre de Deus na nossa vida. E eu trago essa mensagem de Deus para o meu e para o teu coração. Deus, Ele vai levantar pessoas para comprar briga com você. Para comprar essa guerra com você. Mas essa guerra que Ele vai comprar com você, não é para te ver no ápice da sua vida, não. É só para te ver sair do fundo do poço. Deus vai levantar pessoas ao vosso lado que estejam dispostas a quebrar as lógicas do mundo, justamente para que você encontre o Senhor Jesus e encontre o poder do Senhor Jesus. Agora olhe para mim aqui. Enquanto Deus não levanta um dos 4 na sua vida, pode ser que Deus esteja querendo levantar você. Eu falei que eu quero nos colocar em diversas situações aqui. A primeira situação é a situação que nós estamos dentro da presença de Jesus e não estamos sentindo Ele. E não estamos valorizando Ele. A segunda situação é a situação que, mesmo quando nós estejamos no fundo do poço, Deus Ele levanta pessoas para nos aproximar de Jesus. A terceira situação que eu quero nos colocar é a situação de que Deus Ele quer nos usar para carregar alguém. Posso te dizer com todas as letras? Saber onde está a solução, às vezes, não é suficiente. Às vezes nós precisamos encaminhar alguém até o ambiente necessário. Posso dizer uma coisa com todas as letras? As maiores providências de Deus nas nossas vidas vão estar liberadas sobre as nossas vidas quando nós decidirmos, independente da situação de dificuldade, saber reconhecer que Deus Ele quer que nós amparemos alguém. Para cada um paralítico, Deus levanta 4 ajudadores. Não estou entendendo isso, pastor. Para cada um paralítico, Deus levanta 4 ajudadores.
Deus levanta mais ajudador para ajudar quem precisa do que levanta pessoas para verdadeiramente te ajudar. Pastor, por que você está pregando isso? Porque você tem que entender, a sua hora vai chegar. Mas enquanto ela não chega, se disponha. Por que se disponha? Porque às vezes o ambiente que você mais vai estar próximo de Jesus é um ambiente onde você não vai ver Ele fazer na sua vida. E daí? Estevão, olha o que o texto bíblico diz, que Jesus vai se direcionar para falar com o paralítico ao olhar a fé de quem estava em cima do telhado. Perceba com 100% de certeza, está descendo um homem pelo telhado. Jesus não está olhando para o homem, Jesus está olhando para a fé de quem desceu. É o que o texto diz. Jesus só vai se pronunciar para falar com o homem depois que Jesus olha quem desceu e fala, olha, tem fé na vida daqueles homens. Deus, Ele coloca essa mensagem no meu coração porque Ele quer encontrar em você a condição de amparar, de abraçar, de ajudar, de comungar, de ter comunhão, intimidade e união com alguém. E Deus quer encontrar esse tipo de fé na sua vida. Posso dizer com 100% de certeza, Deus está disposto a fazer coisas grandes na nossa vida. Mas Deus, Ele quer muito mais nos usar para salvar muitos que estão necessitados aí. E aí olha o que o texto bíblico diz. Que eles começam a destelhar. E eles começam a descer. O texto bíblico diz, Jesus vendo a fé deles. Deles quem? Verso 4. Verso 3. Os 4. Jesus vendo a fé deles. Olha o que o Senhor Jesus disse. Disse o Senhor ao paralítico. Eu posso liberar essa palavra de Deus sobre mim e sobre a sua vida? Eu não sei se você está disposto a receber, porque é gostoso a gente receber uma mensagem que Deus vai fazer na nossa vida. É gostoso a gente ver uma mensagem que Deus vai fazer algo na nossa casa, na nossa família. Mas o que o Senhor Deus tem me incomodado de falar claramente é, pessoas vão chegar até você falando, eu encontrei Jesus. Pessoas vão chegar até você e vão dizer em claro e bom som, eu consegui encontrar o meu milagre. Eu consegui encontrar a minha resposta. Eu consegui encontrar o meu direcionamento. Eu consegui encontrar o meu rumo. Perceba, o paralítico entra na casa por um telhado arrastado. Ele sai da casa com um rumo certo, sem ninguém o arrastar. Sabe o que é isso? Ele não encontra milagre apenas. Ele encontra um rumo. Ele encontra um foco, ele encontra um direcionamento. E o que Deus me manda dizer é, Deus vai te usar para pessoas encontrarem rumo, mesmo estando toda desesperada. Para pessoas encontrarem um foco, mesmo estando toda destruída. Deus vai usar a sua vida para pessoas que estão em estados deploráveis da nossa sociedade. Encontrar Jesus, encontrar saída, encontrar milagre, encontrar proteção. Através de algo que você vai fazer. Não tem coisa melhor do que isso, irmão. Não tem coisa melhor do que isso. Saber que o Senhor Jesus, Ele não precisou estar do meu lado para poder fazer algo que eu queria. Mas preste atenção que algo interessante acontece no texto. Jesus olha para eles e fala, opa, que fé, hein? E aí o texto vai dizer, disse pois o Senhor ao paralítico. E aí aqui há algo maravilhoso. O que Jesus disse para o paralítico, irmão? O que foi que Jesus disse para o paralítico? Verso 5. Pode falar. Olha o texto bíblico que o texto bíblico diz. Filho! Primeira coisa que já me deixa maravilhado aqui. Olha a linha de comunhão que Jesus decide levar essa conversa. A primeira palavra de Jesus para com a pessoa que não tinha ninguém é filho. Sabe o que é isso? Aqueles 4 não levaram o paralítico para um médico. Eles levaram para o pai.
eles levaram para quem verdadeiramente tinha o poder de ampará-los. E Jesus entende isso, Jesus fala claramente, filho. Só que olha que interessante. Por que os 4 levaram o paralítico até a casa? Porque queriam ver o paralítico curado, sim ou não? Por que eles olharam para cima e acharam uma solução do alto? Porque eles queriam ver o paralítico curado. Por que eles abrem o telhado e decidem descer? Porque eles querem ver o paralítico curado. Eles fizeram tudo aquilo porque eles queriam ver o paralítico curado. Jesus encontrou a fé neles, mas não fez o que eles queriam que Jesus fizesse. Já parou para analisar nisso? Eles fizeram tudo o que é certo, irmão. E mesmo assim Jesus falou, não vou fazer o que vocês querem. Por quê? Porque vocês querem que eu trate do problema momentâneo. E eu não vim aqui para tratar apenas do momentâneo. Eu vim aqui para tratar algo que é atemporal. Aí olha que coisa linda, irmão. Eles falam, eu quero ver meu amigo andar. Se é que era amigo. Jesus fala, eu quero ver ele no céu. Olha só que coisa interessante isso aqui. Eu preciso levar você a entender isso aqui, irmão. Às vezes Deus vai te usar para aproximar pessoas de Cristo. E no dia que você achar que essa aproximação foi para que Deus realizasse algo, o que eu venho te dizer com todas as letras é, você não está nem ciente do tanto que Deus tem preparado para aquela vida. Você não está nem ciente do que é que Deus quer fazer na vida dele. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou dizer com todas as letras, de maneira rasgada, para você conseguir entender isso aqui. Você está levando uma pessoa, através do seu testemunho, através de uma porta que se abriu, através de um momento que você teve de conversa, você está levando uma pessoa até Cristo. Na sua mentalidade você está falando, eu estou levando essa pessoa até Cristo para me transformar o que ela vive agora. Na sua mentalidade, o que ela vive agora é um período depressivo. O que ela vive agora é um período de falta de condições financeiras. O que ela vive agora é um luto. O que ela vive agora é um momento de choro. Aí Jesus fala, obrigado, filho. Você trouxe na pessoa certa. Mas eu não vou realizar isso momentâneo. Eu vou abrir a porta da graça sobre a vida dela. Aleluia. A porta que vocês queriam, que abria um espaço para receber o milagre, estava fechada com empecilhos. Mas a porta da graça, eu abro através da sua trazida dele para cá. E quando Deus abre a porta da graça, irmão, o Senhor abre de um jeito que nós não conseguimos compreender. Lá vai o que o Senhor Deus me mandou pregar aqui nessa noite. Você está levando pessoas para mais próxima de Jesus, achando que Jesus vai mudar a situação atual. E o que Deus me manda dizer é, se prepara porque você vai ver um testemunho muito maior sendo contado na vida dessas pessoas através da sua vida. Deus me manda dizer com autoridade, aquele ambiente que você levou ela, aquele ambiente que você levou ela a conhecer, aquela oportunidade que você fez com que ela ou ele conhecesse Jesus, não vai mudar só a vida dele, vai mudar a casa, vai mudar a família, não vai mudar para o tempo presente, mas vai gerar salvação. Aleluia! O Senhor me incomodou e quando eu queria aplicar esse texto, o Senhor colocava no meu coração para eu poder dizer, eu estou disposto a gerar uma salvação grandiosa em ambientes a qual as pessoas vão levar, achando que vai ser coisa pequena. Você está achando que vai trazer a pessoa para um culto onde ela vai se sentir bem, mas essa pessoa não vai vir para um culto para se sentir bem. Ela vai receber de Cristo o que ele precisa. E olha o que Cristo precisa entregar. Perdoados estão os teus pecados. Eu queria ver cura. Eu não vi nada acontecer. Por quê? Porque o paralítico andar, eu vejo ele andando. O paralítico andar, eu vejo ele caminhando. Porém,
perdoados estão os seus pecados, para mim nada mudou. Deixa eu te fazer uma pergunta e eu quero que vocês sejam bem sinceros na sua resposta. E isso daqui não é uma pergunta que eu não quero que vocês respondam, não. Se alguém quiser responder, eu quero que responda de verdade. Óbvio que o milagre aconteceu com Jesus. Mas quem são os responsáveis desse paralítico de andar? Quem são os responsáveis? Olha a hora. Olha o que o Senhor mandou pregar aqui hoje. Os 4 amigos queriam ver o milagre, mas eles não são responsáveis pelo milagre. Quem são responsáveis pelo milagre? Os fariseus. Que na hora em que Jesus diz isso, os fariseus dentro de si começam a murmurar. Os fariseus dentro de si começam a caçoar e a razoar do Senhor. E ao fazer isso, o Senhor ouve. E ao Senhor ouvir, o Senhor falou: o que vocês acham que é melhor? Perdoar pecado? Ou dizer levante e anda? Eu preciso que vocês me entendam aqui, irmãos. Pelo amor de Deus, entendam essa mensagem. Vocês estão assistindo desde o começo. Então entendam essa mensagem. Tem gente que acha que o que está fazendo está sendo bom. Eu não sei se eu posso dizer isso aqui, Wellington. Você que é um professor nosso daqui da escola dominical. Vê se dá para você entender isso aqui comigo, Wellington. Na cabeça de muito fariseu, ele está sendo responsável por um milagre acontecer. E na cabeça de muito fariseu, na cabeça de muita gente que às vezes é murmurador, é incrédulo porque não acredita que Jesus faça. Na cabeça deles, eu estou sendo responsável por algo acontecer. Posso dizer uma coisa? Os fariseus não sabiam, mas até a cura deles ia levar à morte. Só que quando os 4 amigos levam, falando, eu quero ver o milagre na vida deles, Jesus fala, eu não vou fazer um milagre. Jesus fala, eu vou entregar para ele o que é de melhor. Aí olha o que é interessante. Tem fariseu querendo crédito. Tem fariseu que está tão mal acostumado, mesmo estando do lado de Jesus, que quer o crédito, que quer entender. E o que Deus coloca no meu coração para dizer é, aquilo que tu fez acontecer, vai acabar. Porém, os 4 amigos que levaram para ver o milagre, mas não levaram para Jesus por duvidar, levaram por fé. E aí o resultado é o quê? O que Jesus deu através da fé dos 4 amigos, das 4 pessoas que levam, o que Jesus entregou, não é algo perecível, não é algo que acaba, é algo que gera para a eternidade. O que Deus colocou no meu coração para me dizer aqui nessa noite é cuidado. Cuidado. Porque o ambiente onde nós estamos é um ambiente onde Jesus faz um monte de coisa. E às vezes nós valorizamos aquilo que Cristo mesmo não está valorizando tanto. Aleluia. Às vezes nós damos o devido valor àquilo que às vezes o próprio Cristo está falando. Eu estou fazendo só para me calar a boca de vocês. Mas eu não precisava fazer isso. Por quê? Porque o que eu tinha para ele era muito melhor. E ele podia voltar de cama. Podia voltar sendo arrastado pelos 4. Ele ia voltar muito melhor. Mas se falta fé em vocês, para acreditar que eu sou Deus, para realizar a condição de perdoar pecados, eu vou mostrar que eu sou Deus, para mandar ele levantar e andar. O que é interessante, sabe o que é? É que Jesus fala, levanta e anda. E o texto vai dizer que ele faz o quê? Ele levanta e ele vai embora. Não tem condição de entrar na casa? Não tem. Abrir o telhado. Mas para sair teve, né? Para sair teve. Não teve porta para entrar. Não tinha espaço para ele. Mas ele desceu e ficou. E não só desceu e ficou, como ele saiu. Fazendo o quê? Levando a cama. Tinha espaço na casa, Léo? Aparentemente não. Mas quando a gente vai ver,
um espacinho necessário para esse homem ser curado, para esse homem receber o milagre? Tinha. Mas o que aconteceu? Tinha uns espaçosos lá dentro. Não sei se eu posso dizer isso, mas já disse. Tinha uns folgados lá dentro. Gastava mais espaço do que devia. Se achava no direito. E o resultado é o quê? Estava impedindo que alguém merecesse. Que merecia entrasse. E aí eu encerro essa mensagem. Levando a gente para o último lado. Qual é o último lado? O lado de Jesus. Olha para mim aqui. Jesus está aqui. Ensinando. Jesus sabe, Estevão. Jesus sabe. Eu sei que eu estou falando aqui, mas está entrando por aqui, está saindo. Jesus sabe, irmão. Jesus sabe. Jesus estava ensinando, e Jesus estava sabendo. Ah, que pena. Que pena que eu estou ensinando. Não está entrando por aqui, saindo. Aí quando pensa que não. Enquanto Jesus ensinava, do nada, uma telha abre. Eu estou conjecturando aqui, para a gente tentar entrar nesse texto. Quem sabe entra um raio de luz. A outra telha abre. Quando pensa que não, abre-se um espaço. Jesus vê aquela cena acontecendo. Eu não posso dizer que Jesus foi pego de surpresa, porque ele era Deus. Jesus não foi pego de surpresa. Mas a ação daqueles homens geraram surpresa no ambiente que Jesus estava. E não geraram surpresa a Jesus, mas chamaram a atenção. A última coisa que eu quero dizer para a gente encerrar essa mensagem é isso. A gente não tem como surpreender Jesus, mas a gente tem como chamar a sua atenção. Sabe qual que é o problema? Tem gente que está sentado do lado de Jesus e não consegue chamar a atenção de Jesus. Aí o que o Senhor Deus coloca no meu coração para me dizer é tempo de nós estarmos na presença de Jesus e não estarmos conformados com estar no mesmo ambiente. É tempo de chamarmos a atenção dele, para ele olhar para nós, para ele olhar para a nossa necessidade, para ele olhar para aquilo que nós precisamos. E perceba, alguém pediu para ele fazer alguma coisa? Nenhum dos 3 textos bíblicos vai dizer, Jesus, estou mandando meu amigo aí, cura ele aí. O homem chega falando, Jesus, sou pecador, me perdoa. É Jesus que vê a fé deles e fala, deixa eu trabalhar na vida deles. Perceba, tem uma multidão querendo entrar. Os que estão dentro não saíram. Por que não saíram? Porque não receberam o milagre ainda. Porque não receberam algo de Deus ainda. E por não receber algo de Deus, eles permanecem sentados, querendo ver Deus fazer. Jesus não faz nada. Por quê? Eles estão lá. Mas só estão. Não estão dispostos a chamar a atenção. E o que Deus colocou no meu coração para me pregar aqui nessa noite é, enquanto você estiver na presença de Jesus e não chamar a atenção dele, nada vai acontecer. Posso liberar uma palavra de Deus aqui que é triste, mas é a verdade? Muita gente vai ver pessoas entrarem por aquela porta, desapercebidas, sem conseguir entender como é que foi que essa pessoa chegou aqui. Eu nem vi o dia que ele chegou, eu nem vi a hora que ela chegou, mas vão conseguir ver elas sendo abençoadas e saindo desse ambiente abençoadas. E vão falar, mas Deus, por que é que não acontece comigo? É simples. Não pegaram Jesus de surpresa, mas chamaram a atenção dele. Posso dizer uma coisa? Jesus não vai ser pego de surpresa, mas você vai chamar a atenção dele. Me pergunta como enquanto eu bebo água. Jesus quer que você chame a atenção dele voltando a orar pelas madrugadas. Jesus quer que você chame a atenção dele voltando a ter prática de leitura da sua palavra diariamente. Isso não vai surpreendê-lo, mas vai chamar a sua atenção. Sabe por quê? Porque os que estão no meio de Jesus não estão fazendo nada.
Eu sei que essa palavra vai encerrar de uma maneira dura, mas é como Deus me mandou pregar aqui hoje, irmãos. Quem está ao redor de Jesus não está fazendo nada que Jesus espera deles. Não está chamando a atenção deles. E o que Deus colocou no meu coração é: chama a atenção de Jesus voltando a orar. Chama a atenção de Jesus voltando a se consagrar. Chama a atenção de Jesus voltando a fazer a isso que esse mundo está dizendo que não necessita mais: se santificar. Chama a atenção de Jesus sendo uma pessoa diferente no seu modo de falar, no seu modo de viver. Chama a atenção de Jesus nas suas ações diárias. E o que Deus coloca no meu coração para me dizer é: no dia que você chamar a atenção de Jesus, pode ter certeza que Jesus vai parar de falar, vai parar de alimentar quem está ao redor, para poder gerar coisas grandiosas na vida daquele que chamou a atenção. Isso aqui não é uma mensagem de autoajuda para a sua vida, mas é uma mensagem que o Senhor Deus colocou no meu coração para me trazer para você. O Senhor Jesus não vai ser pego de surpresa, porque Ele quer algo de você. Só que o Senhor Jesus quer que você chame a atenção. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus estava caminhando no meio de uma cidade. Uma multidão grandiosa falava: Jesus me cura. Jesus faz um milagre na minha vida. Jesus faz algo por mim. Só que um homem chega e fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia aí por mim. O texto bíblico diz que Jesus, parando, decidiu falar: cadê esse camarada? Quem é esse que chama minha atenção? O texto bíblico diz que Jesus está indo para a casa de um homem curar uma menina. E quando pensa que não, no meio do caminho, a multidão apertava ele. A multidão oprimia ele. Só que a multidão não recebia cura. E estava lá para isso. A multidão não recebia milagre. Estava lá para isso. Uma mulher tocou. Nele não. Na orla do seu vestido. Jesus, para! Quem foi que chamou minha atenção? Saiu virtude de mim. O que o Senhor coloca no meu coração para me dizer aqui nessa noite é: não adianta de nada ser um seguidor de Jesus que está tocando nele, mas não recebe nada. Não adianta de nada ser um seguidor de Jesus que está chamando ele, mas ele não para conversar. Não adianta de nada ser um seguidor de Jesus que está no mesmo ambiente que ele, mas enquanto ele ensina, a gente não tem fé para acreditar. O que adianta é, independente do ambiente, a gente mostrar Jesus. Eu não vim aqui para ser mais um na multidão. Eu vim aqui para verdadeiramente ter um contato grandioso contigo, ter uma intimidade contigo. Eu não quero voltar para casa do mesmo jeito. Eu quero ver o que o Senhor é capaz de fazer na minha vida. E é nessa hora, irmão, é nessa hora que o Senhor Jesus, Ele perdoa pecados. E Ele sara. É nessa hora que o Senhor Jesus, Ele nos restitui a visão. É nessa hora que o Senhor Jesus quebra qualquer embaraço, independente do tempo que esteja. Eu encerro essa mensagem com uma certeza: Jesus nunca deixou de ter poder para realizar. A única coisa que acontece nos dias de hoje é que as pessoas não chamam a atenção dele para que ele a faça. Chame a atenção de Jesus através de oração, através de jejum, através de leitura bíblica, através de santificar-se. E pode ter certeza, Jesus vai fazer algo na tua vida que muitos vão se admirar. Muitos vão conseguir reconhecer. Feche os seus olhos que eu quero orar por você. Deus, preguei a tua palavra. Se porventura, Senhor, eu preguei algo de mim mesmo, baseado em qualquer tipo de ação, de emoção ou de razão própria, que o Senhor Deus cobre de mim, Senhor. Porque eu sei o quanto que este altar é santo perante aquilo que eu falo. Mas se porventura, Senhor, eu ministrei a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, e foi a tua palavra que eu transmiti,
a esses irmãos que aqui estão. Eu te peço, Pai, que haja testemunho do Senhor, ouvindo eles clamarem, ouvindo eles chamarem a sua atenção, e que haja testemunho deles vendo a bênção do Senhor acontecer na vida deles. Eu quero determinar, Senhor, que haja, Senhor, pessoas para carregá-los no dia que ele não tiver força. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor levante pessoas que aproximem ele de ti no dia que ele não tiver condição de caminhar. Mas eu quero também, Senhor, te pedir com todas as letras, que o Senhor o use e que a Senhora a use para carregar aqueles que estão caídos no meio do caminho. E que em nome de Jesus, enquanto isso acontece, o Senhor encontra fé em nós para realizar milagres e maravilhas. E eu te peço, Pai, faz milagres no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém.